Estrela finalmente confessa a Fabian que o ama. Rosalba foge, levando todo o dinheiro que ela e Porfírio roubaram no sindicato. Gabriel e Marina começam a namorar. Sérgio, se fazendo de bonzinho, se aproximará da filha para conseguir o que quer. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Amar, no resumo semanal de 3 a 7 de novembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Mercedes tenta animar Brisa. Inconformada, Brisa diz à mãe que quer voltar com Gabriel. Mercedes diz que ela não pode passar a vida toda na cama chorando. Precisa tomar as rédeas de sua vida e não se entregar à dor. Brisa diz que a mãe tem razão e levanta, disposta a lutar por Gabriel. Azul rasga a foto do pai e joga no lixo. Estrela vê e pergunta o que está acontecendo. Azul diz à mãe que agora que conheceu o pai tem muita raiva por ter ficado pensando nele o tempo todo. Estrela diz para a filha não ser tão dura consigo mesma. É lógico que ela pense no pai. Foi muito forte a maneira como ela o conheceu. Azul diz que teria sido melhor se ele não tivesse ido, porque antes não existia e não tinha problema. Agora ela quer perguntar muitas coisas e já sabe que nunca mais vai vê-lo. Azul diz que é muito estranho o que acontece com ela. Estrela diz que não, que é a coisa mais normal do mundo. O pai dela apareceu sem avisar e não foi do melhor jeito. Estrela diz à filha que quando tinha a idade dela e se sentia daquele jeito, escrevia cartas que nunca enviou, mas elas foram muito úteis para ela desabafar. Yasmin chega à casa de Estrela. Diz que ela não a conhece, mas é a filha do Fabian. Estrela fica surpresa. Brisa vai até a pousada e pergunta a Érica se ela não sabe que contratou uma ladra de namorados. Ela olha para Marina e diz: Sim, Marina, estou falando de você. Que todas as pessoas da cidade fiquem sabendo o tipo de mulher que você realmente é. Marina pergunta o que ela quer. Brisa diz que avisou que se ela se metesse com Gabriel ia pagar muito caro e exige que Érica demita, dizendo que ela arruinou a sua vida. E Estrela diz a Yasmin que é um prazer conhecê-la e que o pai dela tem falado muito sobre ela. Yasmin diz que quer que Estrela deixe o seu pai em paz, não quer vê-la perto dele nunca. Brisa continua fazendo um escândalo na pousada, dizendo que avisou Marina que se ela colocasse os olhos no Gabriel, iria ficar desempregada e manda ela ir embora. Érica reclama do escândalo que Brisa está fazendo na frente dos clientes e deixa claro que não vai despedir Marina. Brisa pergunta por que não. Érica diz que Marina é sua funcionária e ela não dá ordens no seu negócio. Brisa não se controla e avança sobre Marina. Gabriel chega e a segura. Brisa diz a ele que não vai ficar com os braços cruzados. O que aquela mulher fez para arruinar a relação deles vai ter consequências. Gabriel diz para conversar em outro lugar e a leva com ele. Érica diz a Marina que ela lhe deve um favor, que não se esqueça disso nunca. Estrela diz a Yasmin que não sabe o que Érica pode ter falado dela para ela e entende que ela está chateada, mas ela não precisava se envolver nisso. Yasmin diz para Estrela só ficar longe do Fabian porque ela não quer ter problemas com a Érica por causa dela. Brisa diz a Gabriel que não quer fazer nada de ruim para ele. A única coisa que quer é lhe dar um beijo e que esqueçam tudo aquilo. Que quer passar o resto da vida com ele. Gabriel fica olhando para ela com tristeza e não diz nada. Brisa diz para ele não olhar para ela, como se ela estivesse pedindo esmola, porque isso dói muito. Perla conta para Estrela e Brisa o que Rosalba lhe disse sobre o pai delas. Perla diz que Rosalba lhe disse que o pai já tinha tudo planejado com ela para ir embora da cidade juntos. Brisa diz que não pode acreditar que aquela mulher teve o cinismo de ter ido ali e dar os pêsames à sua mãe depois do que fez. Furiosa, a Estrela diz que Rosalba ofereceu a amizade à sua mãe e ela se sentiu melhor depois de ter falado com ela. Perla diz que aquela velha é uma hipócrita, acha que ela está planejando algo e não deve ser nada bom. Porfírio pergunta se Rosalba ficou louca, porque foi dizer para Perla Contreras que estava com Ulisses quando ele morreu. Rosalba diz que não teve outra saída. Aquela garota confrontou e por mais que ela tenha tentado contornar a situação, não pôde. Então decidiu fazer Perla acreditar que ela era amante do Ulisses para quando isso chegar aos ouvidos da Mercedes, aquela velha se retorça de raiva. Fabian chega à pousada atrás de Yasmin e pergunta o que aconteceu, porque ela não disse que ia sair. Yasmin pergunta se precisa pedir permissão dele para ir até a esquina. Fabian diz que permissão não, mas seria bom se ela o avisasse.
Yasmin diz para ele ir embora porque ela está se divertindo com os amigos e que ele não queira, como sempre, amargar o momento. Fabian pede para não falar daquele jeito com ele. Yasmin pergunta se ele se preocupa que todos ali pensem mal dele e fala para os amigos que aquele senhor a abandonou. Fabian perde a paciência e diz a ela que já chega. Érica tira Fabian de perto de Yasmin e diz para ele deixar a filha lá por um tempo, que ela vai ficar de olho nela. Ele não precisa se preocupar. Érica diz que é melhor ele não pressionar Yasmin, porque isso pode afastá-la mais dele. Fabian agradece e vai embora. Na praia, Estrela diz a Fabian que já sabe quem é a mulher que estava com seu pai quando ele teve um infarto naquele hotel. Fabian fica surpreso quando Estrela diz que a mulher é a mãe da Érica. Estrela diz que Rosalba zombou delas, da sua família. Tem que ser uma mentira daquela mulher. Fabian diz que não confiaria muito no que disse a senhora Rosalba. A Érica lhe contou todas as vezes que a mãe a decepcionou. Estrela diz que o pai era um bom homem, as amava, e o que mais a preocupa é a mãe, quando ela ficar sabendo de tudo. Estrela jura que quer seguir em frente com a família, mas tudo fica cada vez mais complicado. Fabian diz que se em algum momento ela sentir que lhe falta força, ele lhe empresta dele. Ela não está sozinha. Brisa fica frente a frente com Rosalba e diz: então você é a mulher que deixou meu pai morrer. Rosalba diz que pelo visto já contaram a história para ela. Brisa diz que sim, mas ainda falta coisas e ela foi ali para que ela termine de contar. Rosalba diz que não deve nenhuma explicação para ela e nem para as irmãs dela. Se ela quer respostas, que a mãezinha santa dela procure. Brisa tenta impedir Rosalba de sair. Érica se aproxima da mãe e pergunta a Brisa o que está acontecendo com ela, para ela explicar. Rosalba diz a Érica que não é nada. Brisa diz em alto e bom som para todos na pousada ouvir que Rosalba estava com seu pai quando ele teve um infarto e ela o deixou morrer como um cachorro. Não fez nada para salvá-lo. Por culpa dela, seu pai está morto. Érica olha para a mãe surpresa. Estrela pergunta se Fabian acha que Érica sabia do que havia entre a mãe dela e o seu pai. Fabian diz que não. Não acha que a dona Rosalba contou isso para a filha porque elas nunca tiveram um bom relacionamento. Estrela diz que tudo isso vai machucar a Érica, vai afastá-las mais e pergunta por que tudo tem que ser tão complicado. Fabian diz que talvez possam aceitar as coisas como são e pergunta por que ela não pode reconhecer o que sente por ele. Estrela pergunta o que importa se ela reconhece ou não, pois tudo os separa. Fabian diz que entende que ela não quer que a Érica sofra, mas eles não podem evitar isso. Ela continuar o rejeitando não vai mudar nada, não vai mudar os sentimentos deles, porque ele não vai voltar com a Érica, porque é ela a mulher por quem ele está apaixonado. Estrela diz que não é só a Érica, também tem a filha dele. Fabian diz que não, que a Yasmin entende perfeitamente que em algum momento ele tem que refazer a sua vida e já falaram sobre isso. Estrela diz que a filha dele foi procurá-la e exigiu que ela se afastasse dele. Fabian fica surpreso. Fabian diz a Estrela que não falou com Yasmin sobre o que sente por ela e pergunta como a filha soube. Estrela diz que foi a Érica quem disse para ela, e se a Yasmin foi vê-la é porque de certa forma está apoiando a Érica. Irritado, Fabian diz que Érica não tinha nenhum direito de pedir para sua filha ir falar com ela. Estrela diz que não sabe se foi a Érica que pediu ou se a Yasmin foi por conta própria, mas ela estava muito chateada, confusa, e tudo isso a deixa muito mal. Estrela diz que são coisas demais acontecendo e pede para ele não insistir nisso do que sente por ela. Estrela diz que precisa que ele aceite e entenda que a única coisa que pode oferecer para ele é a sua amizade. Érica diz a Brisa que ela vai lhe explicar a bomba que acabou de soltar, porque é uma acusação muito séria. Brisa diz que não há nada para explicar, aquela mulher é amante do seu pai. Furiosa, Érica pergunta à mãe se é verdade o que a Brisa está dizendo. Rosalba responde que sim, que era a amante do Ulisses, mas que ninguém a julgue porque eles se amavam com loucura e tinham um plano de construir uma vida juntos. Mas Deus é injusto, levou o seu Ulisses antes do tempo. Rosalba diz que a verdade é que não pôde fazer nada. Eles estavam juntos, aproveitando, e de repente ele se sentiu mal. Todos na pousada ficam surpresos. Brisa fica arrasada com as mentiras que escuta de Rosalba. Terezinha pergunta por que Rosalba não fez nada, por que não chamou uma ambulância e fugiu como se fosse uma criminosa. Rosalba diz que estava muito nervosa e não sabia o que fazer. Brisa grita que ela é uma covarde e destruiu a vida da sua família. Sozinha com a mãe, Érica diz que ela passou de todos os limites, que achava que ela fosse capaz,
que cresceu acostumada que ela abandonasse por uma nova aventura todo ano ou cada vez que se apaixonava, mas isso superou todos os limites. Rosalba diz que Ulisses jurou para ela que ia se divorciar e que eles iriam embora juntos daquela cidade. Érica manda a mãe pegar suas coisas e ir embora e diz que não quer vê-la nunca mais. Azul diz à mãe que ficou pensando no que ela lhe disse e sentiu vontade de escrever para o pai, para dizer como se sente e mandar para ele. Estrela pergunta se ela acha que isso fará se sentir melhor. Que isso a fará se sentir melhor. Azul diz que sim. Estrela diz que então vai apoiá-la, mas pede que ela faça daquilo um alívio e não crie ilusões de que ele vai respondê-la ou ligar para ela. Azul diz que queria que isso acontecesse, mas já sabe que o pai não se importa nem um pouco com ela. Rosalba aproveita que Porfírio não está por perto e coloca um remédio na bebida dele. Ela diz que espera que aquilo sirva para fazer uma mula dormir. Porfírio vai para junto dela. Rosalba diz a ele que hoje mesmo quer ir embora daquela cidade e não quer mais desculpas, quer o seu dinheiro. Porfírio diz que já foi muito claro com ela, não vai se expor por culpa dela, para depois algo dar errado e acabar na prisão. Ele toma a bebida que ela preparou para ele. Logo começa a sentir um mal-estar e pega no sono. Rosalba se certifica de que ele está dormindo mesmo. Vai até o escritório dele, consegue abrir o cofre e muito feliz diz: sou rica, e pega o dinheiro. Sérgio recebe o e-mail de Azul. Azul diz que gostaria de conhecê-lo melhor, ainda que ele não queira e nem se importe. Que a mãe lhe disse que ele não é uma pessoa má e que ele errou. E a avó sempre lhe diz que todos nós cometemos erros na vida. Então ela o perdoa por tudo e o chama de pai. Sérgio diz que conquistar aquela pirralha vai ser muito mais fácil do que ele esperava. Só que antes de qualquer coisa, ele tem que ter certeza de que ela carrega o seu sangue. Fabiana diz a Érica que ela usou a sua filha para que ela fosse falar com a Estrela e pedir para ela ficar longe dele. Érica nega que tenha feito isso. Fabiana diz que a Yasmin também negou, mas ele sabe perfeitamente que ela está por trás de tudo isso. Fabiana pergunta se é assim que ela pretende ajudá-lo a ganhar o carinho de sua filha, a colocando contra ele e contra a mulher por quem ele está apaixonado. Érica pede para ele calar a boca e pergunta se ele não percebe que a machuca. Fabiana diz que só está sendo honesto com ela. O que ele está sentindo pela Estrela é uma coisa muito forte, muito intensa, e está decidida a lutar por ela. Estrela diz à mãe que ela e as irmãs precisam lhe dizer algo. É sobre a amante do pai. Mercedes diz que não interessa saber nada e pede para as filhas entenderem que ela quer deixar isso para trás. Perla diz que realmente é importante ela saber. Mercedes diz que não, que prefere lembrar do pai delas como o homem maravilhoso que ele foi com ela. Brisa não aceita e sem enrolação diz à mãe que a amante do pai era Rosalba. Mercedes fica chocada. Brisa diz à mãe que Rosalba era amante do pai e estava com ele quando ele morreu no hotel. Érica implora para Fabiana lhe dar uma oportunidade. Fabiana diz que não, pede para ela deixá-lo seguir com a sua vida e que não volte a usar a sua filha para tentar afastá-lo da Estrela. Fabiana diz a Érica que gostou muito dela, mas nunca esteve realmente apaixonado por ela. Furiosa, Érica dá uma bofetada na cara dele e diz: você é um idiota, Fabiana. É isso que você é. Perla diz à mãe que a Rosalba lhe disse que ela e o seu pai tinham muitos planos e que aquele dinheiro era para que fossem embora da cidade para começar uma nova vida juntos. Devastada, Mercedes pergunta se Ulisses estava pensando em deixá-la por aquela mulher. Mercedes diz às filhas que estavam em paz com a memória do pai delas, mas tudo ficou mexido novamente. Estrela diz à mãe que sabe que isso a machuca. Mercedes diz que precisa ficar sozinha, precisa pensar, e elas podem trabalhar. Rosalba está passando na rua com pressa. Mercedes a vê e a chama. Rosalba leva um susto e para. Mercedes se aproxima dela e diz: amiga, você não tem o perdão de Deus. Eu sei o que você fez sem vergonha. Rosalba dá um sorrisinho, se sentindo triunfante por ter conseguido machucar Mercedes. Brisa diz a Gabriel que não quer mais brigar com ele e pede desculpas pelas coisas que fez. Gabriel diz que ela sempre vai contar com ele, como um amigo. Marina está trabalhando na pousada e vê os dois conversando. Brisa vê que ela está olhando para eles, então diz a Gabriel que sabe perfeitamente o que sente por ele e o beija.
Rosalba diz a Mercedes que ela e Ulisses tinham uma história de amor, mas quando ela apareceu, ele a deletou, a deixou de lado para se casar com ela. E ela não faz ideia de como isso a machucou, partiu seu coração. Rosalba diz que Mercedes é a viúva diante de todos, a senhora Contreras, mas ela é o verdadeiro amor de Ulisses. E sai, sem dar chances dela falar mais nada. Sozinha, Mercedes chora e a chama de infeliz. Irritado, Gabriel pergunta a Brisa o que combinaram. Brisa diz que não iam se confundir e ela não está nada confusa. O ama e isso não vai mudar nunca. Gabriel se vira e vê Marina olhando para eles. Brisa diz que aquela garota não tira os olhos de cima deles. Que feio. Gabriel diz a Brisa que quer que fique em paz. Brisa diz que realmente não quer brigar com ninguém e com ironia diz que acha que ele foi até a pousada procurar a Marina. Então ela vai deixá-los para que possam conversar com calma. Ela dá um beijo no rosto dele e sai encarando Marina. Gabriel se explica para Marina. Ele diz que a Brisa não entende que terminaram e lhe deu aquele beijo. Não foi legal. Marina diz que ele não tem que lhe explicar nada. Gabriel diz que foi procurá-la porque descobriu que vai ter uma esplanada na capital. Haverá pintores, artistas independentes que vão expor as suas obras e talvez possam encontrar outro quadro da mãe dela. E com sorte, talvez alguém a conheça. Marina pergunta se ele acha que isso é possível. Gabriel diz que não perdem nada tentando, mas devem ir logo para lá. Marina diz que não quer que ele se sinta obrigado a nada. Gabriel diz que quer ajudá-la, quer estar com ela. Surpresa, ao ver Fabian em sua porta, Estrela pergunta o que ele está fazendo ali. Fabian diz que sentiu um pouco de inveja quando o pai lhe disse que ia para lá, sabendo que ela estaria ali. Queria ter levado um buquê de flores para a mulher que tira o seu sono, mas pergunta se uma será o suficiente. Estrela fica encantada com o gesto dele. Na esplanada, Gabriel diz a Marina que ninguém ali reconhece o quadro e também não sabem de nenhuma pintora chamada Paloma. Triste e frustrada, Marina diz que isso é como procurar uma agulha no palheiro. Marina diz que tudo tem sido tão intenso, aconteceram coisas boas e más com ela, de tudo, mas ele sempre tem estado ao seu lado. Gabriel diz que sempre estará ali, até o fim. Não sabe onde isso vai levá-los, mas ele não vai sair desse barco, ainda que no final de tudo ela encontre a sua família, mesmo que ela retome a vida que tinha. Mesmo que isso signifique que ele vai perdê-la para sempre. Gabriel a chama de minha sereia e a beija. Marina pergunta o que vão fazer. Gabriel diz que não importa, que aproveitem enquanto estão assim e volta a beijá-la. Estrela diz a Fabian que realmente não entende o que ele está fazendo ali. Fabian diz que sabe que ela gostou. Viu isso nos olhos dela quando entregou a flor para ela. Ela até corou um pouquinho. Érica pega a mala da mãe. Rosalba pergunta o que ela está fazendo. Érica diz que ajudando para que ela saia dali imediatamente e pega a bolsa dela em cima da cama. Rosalba diz para ela largar aquilo e tenta tirar da mão dela. Érica não solta, dizendo que aquela hora o quarto já era para estar desocupado. As duas ficam puxando a bolsa e ela acaba abrindo. Surpresa, Érica pergunta de onde a mãe tirou aquele dinheiro. Mas logo ela diz, esse é o dinheiro que Ulisses roubou do sindicato, não é? Rosalba toma a bolsa dela e diz que não faz ideia do que ela está falando. Érica exige que a mãe devolva o dinheiro para Fabian agora mesmo. Rosalba diz que ela está louca. Aquele dinheiro é seu e não vai dar para ninguém. Érica pergunta se a mãe não entende que as Contreiras pagando sua dívida, a Estrela vai embora da cidade e vai parar de arruinar a sua vida. Rosalba diz que não vai devolver nenhum centavo para Mercedes e as suas filhas estúpidas, porque o Ulisses deu esse dinheiro para ela. Foi a maneira dele de lhe demonstrar o seu amor. Rosalba diz que era mais que amante de Ulisses. Que a maldita Mercedes pode ter uma certidão de casamento, mas ela foi mulher dele. Rosalba diz que é a bruxa da Mercedes e as suas filhas que resolvam as coisas como puderem e tenta sair. Érica não permite e diz, não se atreva a sair, porque não importa o seu romance de quinta com Ulisses. Foi mais um de tantos que nunca deu o seu lugar, porque você é uma vergonha como mulher e como mãe. Rosalba tenta dar uma bofetada nela, mas Érica não o permite e diz que não lhe convém que ela leve aquele dinheiro. Érica diz que quer que Estrela vá embora, e isso só vai acontecer se ela pagar a dívida. Rosalba diz que ela é muito ingênua para acreditar que o Fabian vai voltar para os braços dela quando a Estrela desaparecer, e para ela entender que aquele homem não a ama.
Érica diz que elas vão agora mesmo até o Fabian para ela entregar aquele dinheiro para ele. Rosalba diz que tudo bem. Elas vão até o Fabian. Ela vai adorar ver a cara que ele vai fazer quando disser que ela está dando comprimidos para a filha dele. Érica cai do cavalo, pois não esperava que a mãe fosse chantageá-la com isso. Rosalba diz a Érica que tem provas. Se ela quiser, pode negar na frente do Fabian, mas quando ele pressionar a filha, tem certeza de que ele vai tirar toda a verdade dela. E pergunta o que ela acha que o Fabian vai dizer quando souber que ela está envenenando a filha dele com porcarias. Rosalba diz que Érica não vai só perder o Fabian para sempre, é capaz dele até fazer ela ser presa. Érica diz que a mãe é a única ali que deveria ser presa porque é uma ladra. Rosalba diz que é ela quem decide, ou a deixa ir embora em paz, ou ela mesma a afundará. Sem saída, Érica diz que é melhor a mãe ir embora logo. Rosalba diz que ligará para ela assim que puder, que a ama, e sai. Terezinha descobre que Rosalba está com dinheiro e sai da pousada gritando para detê-la. Brisa e Perla perguntam o que está acontecendo. Terezinha diz que Rosalba está com o dinheiro do pai delas e está indo embora com ele. Fabian e Gonçalo estão na casa de Estrela quando ela recebe uma ligação e todos ficam sabendo sobre Rosalba. Érica chora e diz a Terezinha, Brisa e Perla que a mãe é uma criminosa. Perla pergunta se a mãe dela não disse para onde estava indo. Érica diz que não e para completar ela desligou o celular. Estrela chega à pousada e pergunta a Érica se é verdade que a mãe dela foi embora levando todo o dinheiro. Érica faz um teatro. Jura a Estrela que tentou deter a mãe, que tentou convencê-la a devolver todo o dinheiro, mas não conseguiu. Érica diz a Mercedes que, segundo a sua mãe, ela e Ulisses não tiveram só uma aventura. Mercedes se sente mal e Gonçalo a ampara. Estrela pergunta do que Érica está falando. Érica diz que parece que o pai dela e a sua mãe ficaram juntos por muitos anos. E apesar da dona Mercedes ter uma certidão de casamento, a mãe dela não era só amante do Ulisses, mas também sua mulher. Érica jura a Estrela que se sente muito mal por tudo aquilo. E Estrela cai na conversa dela e pede para ela ficar calma. Mais tarde, na casa de Mercedes, depois de ter falado com um amigo da polícia, Fabian diz a Estrela e sua família que a polícia não pode deter Rosalba porque não tem nada que demonstre que ela roubou o dinheiro. Brisa diz que não vão deixar Rosalba ganhar, vão expor ela na internet, dizer que por culpa dela o seu pai morreu e que ela também as roubou. Nervosa, a Mercedes grita que não. Ela diz que não quer nenhum centavo que venha do pai delas, que aquele dinheiro nem mesmo era para elas. Gabriel diz a Marina que Éder já dormiu. Marina diz que ele deve sentir muita falta da mãe, se continua sonhando com ela. Gabriel diz que o pior é que já não sabe como ajudar o filho. Marina diz que é bom escrever, vai ajudar ele a colocar para fora tudo o que sente. Marina diz que com tudo o que está passando, entende o Éder melhor do que ninguém e pergunta por que ele não gosta de falar sobre a mãe do filho. Gabriel diz que não é um assunto fácil para ele. Marina diz que eles têm aberto o coração um para o outro, mas ele nunca lhe falou sobre a mãe do Éder. Ela não sabe como ele a conheceu, se apaixonou por ela. Não sabe se ele ainda sente falta dela ou se de repente pensa nela. Marina diz que é como se ele estivesse escondendo algo ruim e pergunta se é isso, o que é que ele está mantendo em segredo. Estrela diz a Fabian que estiveram tão perto de recuperar o dinheiro e pagar a dívida com o sindicato. Fabian diz que espera que ela não fique brava pelo que ele vai dizer, mas uma parte sua, uma parte muito egoísta, não pode deixar de ver o copo meio cheio de tudo isso. Estrela pergunta o que ele está falando, se perderam todo o dinheiro. Fabian diz que graças a isso terá ela mais tempo ali na cidade. Estrela diz que pensou que já tivesse deixado as coisas bem claras para ele. Fabian diz que quando deu a flor para ela, viu aquele rostinho lindo e percebeu que eles foram feitos um para o outro. Estrela pede para ele não insistir, porque entre os dois não vai acontecer nada. Fabian diz para ela lhe dizer que não gostou dele ter lhe dado aquela flor de presente. E então, ele não incomodará mais. Sorrindo, Estrela diz: Não, eu não gostei. Eu adorei. Eu adorei porque eu te amo. Porque eu não consigo parar de pensar em você, Fabian. Nem no beijo que demos. E eu me pego imaginando como seria estarmos juntos. E eu acho que poderíamos ser felizes. Estrela diz que às vezes sonha com ele e acorda pensando que deveriam se dar a oportunidade de viver tudo aquilo. Porque se apaixonou completamente por ele. Fabian fica feliz ao escutar a declaração dela. Marina diz a Gabriel que não quer pressioná-lo, mas sempre que fala da mãe do Éder, ele fica nervoso, foge do assunto.
Gabriel diz que já disse para ela que não é um assunto fácil para ele. Marina diz que tudo o que quer é entendê-lo e pergunta se ele confia nela. Gabriel diz que é claro que confia. Marina pergunta por que ele não lhe fala da esposa então. Diz que ele nunca fala sobre ela, não tem nenhuma foto dela, é como se ela não existisse. E é a mulher com quem ele teve um filho. Gabriel promete que vai contar tudo para ela, mas pede para ela lhe dar um tempo. Estrela diz a Fabian que aquilo é uma despedida. Fabian diz que não, que também é muito teimoso e não vai deixar ela ir tão facilmente. Não vai se dar por vencido e muito menos agora que sabe que ela também o ama. Chorando, Estrela pede para ele entendê-la. Fabian diz que a entende, mas não concorda e não pretende desistir dela. Estrela diz que precisa entrar para ver a mãe. Érica diz a Terezinha que é óbvio que existe alguma coisa entre Fabian e Estrela, porque ele deve estar consolando e a mosca morta deixando. Terezinha diz que ela sabe que a Estrela não é assim. Enquanto elas forem amigas, a Estrela continuará rejeitando Fabian. Depois de escutar Terezinha, Érica decide manter sua amizade com Estrela para afastá-la de Fabian. Ela vai até a casa de Estrela, mostra uma foto das duas quando crianças e diz que apesar dos anos que ficaram tão longe uma da outra, continuam sendo amigas do mesmo jeito. Pelo menos até agora. Érica diz que Estrela é o mais parecido a uma irmã que ela já teve na vida. Pede para resolverem as coisas e que não permitam que o homem as separem. Estrela diz que a amizade dela é muito importante para ela também. E é isso que tem tentado fazer ela entender todo esse tempo. Érica diz que acredita nela. Elas veem fotos da adolescência e falam sobre as travessuras que fizeram no passado. De repente, alguém bate na porta. Estrela vai abrir e dá de cara com Sérgio. Érica fica feliz da vida ao escutar a voz dele. Sérgio diz à Estrela que ela lhe prometeu que não ia haver mais problemas, mas ontem à noite a filha dela enviou um e-mail para ele. Estrela diz que Azul só queria dizer o que sente por ele, mas ele não precisava se preocupar, porque ela não está esperando nada dele. Sérgio diz que ninguém faz nada sem esperar nada em troca. Estrela diz que no mundo dele talvez, mas a Azul é só uma menina e é normal que ela queira conhecê-lo. Sérgio disse que não respondeu a Azul porque não queria fazer isso sem que ela soubesse. E por isso foi vê-la pessoalmente para que possam entrar em acordo sobre esse assunto da menina. Estrela diz que ninguém está pedindo para ele ser um pai para sua filha. E se ele preferir, pode esquecer dela e da Azul e seguir com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Sérgio diz que amanhã à tarde está com a agenda livre. E se ela e a menina quiserem, eles podem passar um tempo juntos. Estrela diz que não sabe, que primeiro tem que perguntar para Azul. Sérgio diz que quer mesmo conhecer Azul. Pede para ela lhe confirmar se vão sair juntos e vai embora. Érica diz à Estrela que foi um impacto Sérgio ter chegado assim do nada e parece que ele está morrendo de vontade de conhecer Azul. Estrela diz que não sabe. Há algo em Sérgio que ela não acredita e tem medo que ele acabe quebrando o coração da sua menina. Érica diz que achou Sérgio muito sincero e ele disse que quer fazer parte da vida da filha dela. Estrela diz que Sérgio já as abandonou uma vez. Érica diz que isso aconteceu há muitos anos e pergunta por que ela não tenta ver o lado positivo das coisas. Érica diz que talvez Sérgio tenha mudado, não é mais aquele idiota que a deixou sozinha, e tenta convencê-la a dar uma oportunidade para ele. No dia seguinte, Estrela conversa com Azul sobre Sérgio e diz que vai apoiá-la se ela quiser ver o pai. Azul diz à mãe que quer conhecer Sérgio. Pascoal está decidido a ir embora da cidade. Valentim pergunta se ele tem certeza que quer ir sem se despedir da Perlinha. Pascoal diz que sim, que quanto antes ficar longe dela, será melhor. Ele pega o ônibus com destino para La Cruz. Oliver diz a Valentim que agora que Pascoal está indo embora para esquecer a Perlinha, ele e ela podem se dar uma oportunidade. Valentim diz que não pode, que por mais que Pascoal tenha jogado a toalha, a Perlinha é proibida. Ele não pode tocar em nenhum fio de cabelo dela. Gabriel vai até a pousada e beija a Marina. Ela pergunta se ele sabe o que vai acontecer se alguém os ver. Gabriel diz que está ficando louco por ela, precisa ir trabalhar e a enche de beijos antes de sair. Terezinha diz a Marina que vai lhe dizer algo como amiga e pede para ela ter cuidado para não ficar tão perto do Gabriel, porque já teve muitos problemas com a Brisa. Brisa pergunta a Gabriel se Marina não se lembrou de nada do seu passado.
Gabriel pergunta desde quando ela se interessa tanto por Marina. Brisa diz que se importa com tudo o que acontece com as pessoas, até mesmo com Marina, e se eles precisarem de ajuda, podem avisá-la. Gabriel agradece, mas diz que precisa trabalhar e se afasta. Perla pergunta a Brisa o que ela está planejando. Brisa diz que quer tirar aquela náufraga da cidade, para sempre, e a melhor maneira de fazer isso é ajudando ela a recuperar sua verdadeira identidade. Yasmin volta a ser grosseira com o pai. Cansado, Fabian diz a ela que já chega, é o pai dela e ela não tem por que tratá-lo daquele jeito. Yasmin diz que não sabe por que ele lutou tanto para que ela fosse morar com ele, se tudo significa tanto esforço e sacrifício para ele. E Estrela diz às irmãs que Sérgio não vai demorar a chegar na pousada para ver Azul. Perla pergunta a Estrela desde quando Sérgio se interessa por Azul e por ela. Estrela diz que não sabe, e muito menos sabe o que está sentindo. Tudo está muito estranho. Brisa diz para Estrela se animar. Além disso, não é tão ruim que Sérgio se interesse pela Azul e queira apoiá-las. Oliver conta para Perla que Pascoal foi embora da cidade. Perla fica surpresa ao saber que ele foi embora para esquecer ela. Valentim está trocando uma lâmpada em sua casa quando Perla chega. Ele fica olhando para ela, encantado. Perla pergunta se ele quer ajuda. Valentim diz que não, que tem tudo sob controle. Perla diz que soube que Pascoal foi embora e foi ver como ele está se sentindo. Valentim diz que está bem, tranquilo. Pede para ela não levá-lo a mal, mas diz que está muito ocupado agora. Perla diz que tudo bem, eles se falam depois e vai saindo. Valentim leva um tremendo choque e cai no chão, gemendo de dor. Apavorada, Perla pede para ver a mão dele. Sérgio chega à pousada. Érica se apresenta e pergunta se ele se lembra dela. Sérgio diz que sim, que foi ela quem ligou para ele. Terezinha está por perto e escuta quando Érica pede para Sérgio absoluta descrição sobre aquilo, porque a Estrela não faz ideia de que foi ela quem o chamou e a mataria se soubesse. Sérgio diz que ela disse que era a melhor amiga da Estrela. Érica diz que é, mas fez isso pela Azul, que é como uma sobrinha para ela. Sérgio diz que ela não precisa se preocupar. Yasmin diz ao pai que tem sido muito mal agradecida e mal educada com ele, mas tudo isso que tem acontecido é como se tivesse vindo à tona o pior dela. E ele tem aguentado tudo sem dizer nada, porque é perceptível que se importa com ela e se preocupa. E pede para ele desculpá-la. Fabian diz que o que ela está lhe dizendo é lindo. Dá um beijo em sua testa e a abraça. Yasmin pede para ele deixá-la terminar. E diz que a questão é que, embora realmente valorize as boas intenções dele, passou muito tempo vivendo sem ele, o odiando porque a mãe morreu por culpa dele e porque ele a abandonou com a sua avó. Yasmin diz que é como se algo tivesse quebrado e não tem mais conserto. Sente muito, mas já não o ama como o pai. Desolado, Fabian diz que ela não pode lhe dizer isso, porque está o destruindo. Yasmin pede para ele não levá-la mal, mas diz que acha que é o melhor para que as coisas fiquem claras entre eles. Assim, ele não fica tão animado e nem se preocupa tanto. Ele também não precisa fazer o café da manhã para ela e nem o almoço. Eles só compartilham aquele teto. Estrela e Azul chegam à pousada. Sérgio dá um beijo em Azul e diz que ela não sabe o quanto ele está feliz por vê-la novamente. Azul fica feliz com as palavras do pai. Sérgio agradece Estrela por ter levado Azul. Sérgio se mostra muito carinhoso, atencioso com Azul e pergunta o que ela quer saber sobre ele. Sérgio diz que ela pode perguntar o que quiser. Perla leva Valentim para o hospital. O braço dele é engessado e colocado em uma tipóia. Ele reclama que está doendo muito. Perla pede para ele ficar calmo e diz que o pior já passou. O médico diz que ele precisa ficar de repouso e não usar aquela mão para nada. Valentim diz que justamente agora está sozinho em casa e pergunta como que vai fazer as coisas com uma mão só. O médico diz: mas qual é o problema? A sua namorada aqui pode te ajudar. Valentim e Perla ficam sem graça e não dizem nada para o médico. Marina pergunta a Gabriel por que ele mentiu para Éder, pois disse a ele que jogou no mar a carta que ele escreveu para a mãe, e isso não é verdade. A carta está guardada na mesinha de cabeceira do quarto dele. Azul está no banheiro. Sérgio pergunta a Estrela se está indo bem, se Azul está feliz. Estrela diz que a única coisa que vai pedir é que ele pense bem no que dizer para a filha dela, porque não quer que ela crie falsas expectativas com ele.
Sérgio diz que acabou de descobrir que tem uma filha e que também é uma menina adorável. E se ela acha que ele vai sair correndo dali, está completamente errada. Sérgio diz que ao invés disso, é melhor ela se acostumar, porque vai vê-lo com muito mais frequência do que imagina. Marina diz a Gabriel que Éder quer mesmo se comunicar com a mãe. Gabriel diz que isso não será possível porque ela não está mais ali com eles. Marina diz que sabe e ele pode acreditar que o filho dele também entende, mas ele só quer enviar uma mensagem para a mãe. Gabriel diz que já explicou várias vezes para ela que o assunto sobre a mãe do Éder é difícil para ele, é delicado, é como uma ferida que ainda não fechou e pede para ela entendê-lo. Brisa chega à casa de Gabriel e diz que é bom encontrá-los juntos, porque tem ótimas notícias. Brisa diz: "Eu já sei quem você é, náufraga." Surpresa, Marina diz: "Como?" Brisa diz que já sabe a identidade dela. O seu nome é Raquel e o namorado já está indo buscá-la. Sérgio diz à Estrela que ia se casar. Estrela pergunta o que aconteceu, se ele também abandonou essa mulher. Sérgio finge ficar muito triste, até chora, e diz que a sua noiva morreu em um trágico acidente. Ele diz que o pior de tudo é que ela havia acabado de lhe dar a notícia que estava grávida. Sérgio diz que no instante perdeu a mulher que amava e ao filho. Estrela fica comovida. Sérgio pergunta se agora ela entende por que ele quer fazer parte da vida da Azul. Fabian chega à pousada e não gosta nada de ver Sérgio segurando a mão de Estrela. Érica adora ver como Fabian olha para eles. Fabian se aproxima de Estrela e pergunta se está tudo bem. Estrela diz que sim. Irritadinho, Sérgio pergunta por que Fabian não se manda dali. Fabian diz que Sérgio não vai falar daquele jeito com ele e pergunta se Estrela precisa de alguma coisa. Estrela diz que não, para ele ficar calmo, que está tudo bem. Sérgio pergunta a Fabian o que isso importa a ele, porque ele se mete na conversa de outras pessoas. E Estrela diz para Sérgio ficar calmo e diz que ele não precisa falar daquele jeito com Fabian. Érica fica só observando tudo, quietinha atrás do balcão. Sérgio pergunta a Estrela se ela e Fabian são um casal. Fabian pergunta o que isso importa para ele. Sérgio diz: "Eu estou falando com ela, não com você, animal." Fabian diz para Sérgio continuar o insultando, que depois do que ele fez com a sua caminhonete e depois do que soube o quão estúpido ele foi com a Estrela, tem vontade de quebrar. E Estrela o interrompe, se colocando entre os dois e pedindo calma. Azul volta para a mesa nesse momento. Sérgio diz que é aquele cara que está atrás dele, que sempre que o vê, ele quer chegar às vias de fato. Azul pergunta por que eles estão brigando. Sérgio se faz de bonzinho e, chamando Azul de meu amor, diz que não está acontecendo nada. Jura ela que foi ali com as melhores intenções, mas a verdade é que com o nível de agressividade daquele cara, aparentemente não é importante para a mãe dela, e é melhor ele ir embora. Sérgio diz para Azul se cuidar, dá um beijo em sua cabeça e sai. Nervosa, Azul pergunta à mãe e a Fabian o que aconteceu, o que eles disseram para o seu pai. Érica fica toda alegrinha ao ver a reação de Azul. Brisa diz a Gabriel que ele sabia muito bem o que ia acontecer quando a náufraga recuperasse a sua vida. Ele vai ter que deixá-la ir. Gabriel diz para ela não falar nada e deixar ele resolver a situação. Gabriel abre a porta de casa. Um homem dá boa tarde e diz que lhe disseram que ali ele encontraria a Raquel. Gabriel diz que sim, mas primeiro os dois precisam conversar. Brisa se apresenta para o homem e diz que ele falou com ela por telefone. O homem pergunta onde Raquel está e diz que precisa vê-la com urgência. Gabriel diz que ela tem uma tatuagem no corpo e pergunta em qual parte é. O homem diz que é no braço. Brisa começa a ficar tensa. Gabriel segue o jogo e diz ao homem: "Claro, no braço, uma rosa." O homem diz que sim, a sua Raquelzinha gosta muito de rosas. Ela é sua noiva e eles já iam se casar, mas um dia ela não voltou mais e desde então ele está a procurando. Gabriel coloca o homem para fora de sua casa e pergunta se Brisa já viu o que provoca com as suas brilhantes ideias. Enfurecido, ele diz para ela abrir os olhos e perceber o que poderia ter acontecido por causa das loucuras dela. Perla diz a Valentim que não vai deixá-lo sozinho e começa a preparar algo para ele comer. Valentim fica olhando para ela como um bobo. Fabian diz à Estrela que acha que foi tudo sua culpa. Não devia ter se aproximado deles, mas o que acontece é que a viu com aquele cara. Se lembrou de tudo que ela lhe contou, do quanto ele a machucou. Não pôde evitar se preocupar e queria ter certeza que ela estava bem. Estrela diz que ele não fez nada ruim, pelo contrário, e o agradece por se preocupar com a sua filha e com ela.
Estrela diz que sente muito que o Sérgio tenha o insultado. Fabian diz para ela esquecer isso. Ele pega a flor que deu para ela e sugere que quando ela tiver um dia como o que teve hoje e se sentir sobrecarregada, que dê uma olhada naquela flor e se lembrar que, embora as coisas estejam indo mal, ela sempre vai poder contar com um pescador apaixonado para apoiá-la em qualquer coisa. Éder, Gabriel e Marina chegam ao prédio. Éder diz a Marina que a mãe dela fez os desenhos do seu livro de histórias e certamente ali encontrarão mais informações sobre ela. Eles entram em uma sala, mas não encontram ninguém. Éder diz que talvez eles tenham mudado de escritório. De repente, uma moça aparece. Ela dá boa tarde e olhando para Marina diz: Antônia? Sim, é você. Oh, meu Deus, é você, Antônia. Sérgio vai atrás de Fabian e exige que ele explique o que há entre Estrela e ele. Marina fica olhando para a moça abismada. A moça pergunta por que ela está olhando para ela daquele jeito e diz que é a Liliana. Liliana diz que elas não se veem há 15 anos, mas ela é a mesma, o mesmo rostinho. Marina pergunta se Liliana pode lhe contar o que sabe sobre ela. Liliana diz que claro que sim. Sérgio diz a Fabian que a sua história com Estrela foi cheia de paixão, foi uma relação muito intensa. Fabian diz para ele ter muito cuidado, avisa que não vai permitir que ele machuque Estrela e Azul nunca mais e pergunta se ele entendeu. Sérgio diz que sim e vai embora. Liliana diz a Marina que elas tinham 15 anos e foi a única vez que se viram. Liliana diz que os seus pais são divorciados e elas se viram quando ela foi visitar a mãe ali e não sabe de mais nada. Marina fica arrasada por não conseguir mais informações sobre a sua vida. Gabriel diz a Liliana que deixará o seu telefone com ela e pede para ela ligar se lembrar de mais alguma coisa. Liliana diz que sim e passa o seu número para ele também. Estrela pergunta à mãe por que Sérgio tinha que voltar para a vida delas se elas estavam bem sem ele. Mercedes diz que é o destino.